Oi, pessoal! Hoje nós estamos trabalhando com triângulos. E para começar, um conceito, né? É um polígono de três lados. E aí nós precisamos entender o que é cada uma parte cada uma das partes desse triângulo, né? Então, temos aqui os vértices. Pois bem, os vértices seriam essas quininhas aqui, ó, cada uma delas, o A, o B e o C. Porém, fica sempre aquele questionamento. Poxa, mas como é que de fato eu vou pegar aqui e vou informar cada um desses? Então, quem vão ser esses vértices? Pois bem, bem simples. O vértice A, o vértice B e o vértice C. Ok. Também temos os lados. Então, são esses segmentos aqui, ó. Então, nós temos o lado AC, temos o lado BC e temos o lado AB, mostrando cada um dos lados aqui que fazem parte do triângulo. Temos também os ângulos internos. Então, se são triângulos, três lados, temos três ângulos internos. Então, aqui diz respeito ao ângulo A, ao ângulo B e ao ângulo C. E aí vem uma outra explicação que diz respeito aos ângulos externos. O que é que vai ser o ângulo externo? Vou trocar de cor para dar um melhor entendimento aqui. Vou colocar esse rosa. Se eu pegar esse segmento de reta aqui e der uma esticada nele, o meu ângulo externo será esse daqui, ó, que complementa ele. Pronto. Perdão, complementa não, ele suplementa. Então, posteriormente vocês vão entender por que suplementa e não complementa. Então, a suplementação desse daqui. Ou seja, quando nós traçamos essa reta aqui embaixo, dando segmento, nós estamos dizendo o que para vocês? Olha, o ângulo externo e o ângulo interno, é o contrário, perdão, o ângulo interno e o ângulo externo juntos estão fazendo o quê? 180 graus. Então, essa é a primeira informação que eu vou colocar aqui. Ângulo interno mais ângulo externo correspondem, a soma deles corresponde 180 graus. Por isso que eu estou utilizando o termo suplementação. Como eu já disse, posteriormente eu vou explicar que a soma de dois ângulos, quando dá o ângulo de 180 graus, eles são suplementares. Mas vamos lá. Então, esse ângulo aqui, ó, B, se eu fizer, seja nesse sentido, seja no sentido de cá, eu vou conseguir fazer esse processo de identificar. Então, vamos colocar aqui esse rosinha. E, ó, o daqui de dentro é o nosso ângulo interno, o daqui de fora é nosso ângulo externo. Ah, agora eu vou querer com esse daqui de cima. Ok, não tem problema. Só minha mão que não é muito certinha para fazer esse desenho. Então, vamos colocar aqui, ó, o suplemento dele. Então, vocês podem ver que sempre estamos formando, ó, 180 graus. Por quê? Porque fizemos um prolongamento desse lado. Então, aqui temos o ângulo externo, ângulo interno e aqui fora temos o ângulo externo. E sabemos que os dois juntos dão o quê? 180 graus. Então, os ângulos externos aqui, nós podemos dar nomes específicos. Eu posso chegar e dizer aqui, ó, que o externo ao ângulo A, ele vai ser o A', e o do B vai ser o B', e o do C vai ser o C'. O que importa é identificar cada um desses daqui desta forma. E esse triângulo, por fim, estamos falando muito das notações, esse triângulo aqui, ele pode ser identificado da seguinte forma. Um triângulozinho e do lado, quais são os vértices que formam ele. Então, aqui temos o triângulo ABC, por isso,
eu coloco um triângulo, escrevo o ABC do lado, que vou conseguir fazer essa identificação, esse triângulo de vértices A, B e C. Então, vamos seguir aqui. Essa conceituação é realmente para poder dar uma base para a gente entender o que é que vem na sequência. Então, vamos seguir aqui. Temos o perímetro. Perímetro que é um conceito utilizado dentro de geometria para definir a soma das medidas dos lados de qualquer polígono e não vai ser diferente aqui com o triângulo. Então, a soma das medidas dos lados. Então, temos aqui ó, o lado AB medindo x, o lado AC medindo 15 e o lado BC medindo 2x. E vem a informação adicional que o nosso perímetro é igual a 48. Pois bem, isso aqui é uma convocação para dizer assim, pessoal, vamos resolver uma equação do primeiro grau. Então, primeiro, né, o lado AB mais o lado AC mais o lado BC, nós sabemos que vai ser igual a 48 centímetros. Então, o que temos que fazer é colocar a equação dessa forma. Então, quanto vale o lado AB? Vale x. Quanto vale o lado AC? Vale 15. E quanto vale o lado BC? 2x. E isso aqui é igual a 48. Então, x mais 2x vai ser igual a 3x. Esse mais 15 vai passar para o segundo membro como menos 15. Então, temos aqui, ó, 48 menos 15. Vou continuar aqui em cima para não tomar muito espaço. Logo, 3x vai ser igual a... Então, 48 menos 15 vai ser igual a 33. Logo, se o 3 está multiplicando com x, o 3 deve ir para o outro lado dividindo. Então, ficamos com 33 dividido por 3. X vai ser igual a 11 centímetros. Então, eu posso definir tranquilamente, a partir do momento que eu tenho o valor de x, eu sei que aqui, por exemplo, vai ser igual a 11, afinal, vale x, né? O daqui vale 2x. Ou seja, 2 vezes 11 vai ser igual a 22 centímetros. E, por fim, aqui vai ser igual a 15. Então, vejam que essa questão deu para a gente de quanto era o perímetro e está pedindo para informar qual é o valor de x de cada um deles. Então, eu sei que aqui vale 11, aqui vale 22 e aqui vale 15. Eu posso fazer diversas perguntas em cima dessa questão aqui, como aquelas que envolvem. Vamos lá, deixa eu mudar de novo aqui a cor. Qual é o. Se esse triângulo nosso aqui, ele mede 11, 22 e 15, eu posso trabalhar com condição de existência para ver se esse triângulo pode mesmo existir. Eu posso trabalhar com classificação quanto aos ângulos e ao tamanho dos lados. Então, são muitas coisas que podem ser feitas a partir de um questionamento como esse daqui, uma questão como essa daqui. Ok? Então, fiquem atentos, procurem não decorar, não ficar simplesmente decorando as coisas e entender de fato o que está sendo dado aqui. Triângulos é um assunto muito gostoso para se trabalhar, então vamos seguir aqui. Esse triângulo RST, ele tem esses dados aqui. E nós temos o seguinte, foi informado que o perímetro dele é igual a 34. Então, mais uma vez, um pedido aqui para uma equação, onde sabemos que os lados são x mais 3 mais x mais 7. E isso aqui vai ser igual a 34, porque eu estou somando todos os lados e dizendo que é igual a perímetro, que foi o que disse que valia aqui nessa questão. Então, vamos resolver a equação, onde temos x mais x igual a 3x. 3 mais 7 vai dar 10. Então, eu vou fazer 34
menos 10, porque eu tinha mais 10 desse lado, jogo para o outro lado, subtraindo. 3x é igual a 34 menos 10, 24. Então, x é igual a 24 dividido por 3. Logo, sabemos que x é igual a quanto? 24 dividido por 3 vai dar o quê? 8. Então, 8 vezes 3, 24. Sabemos, então, que esse lado aqui equivale a 8. Esse lado aqui, ó, 8 mais 3, 11. E o daqui, 8 mais 7, que vai ser igual a 15. Então, mais uma vez, podemos fazer aplicações do mesmo tipo que eu mencionei antes. Saber qual é o tamanho desse triângulo, se ele vai ser retângulo, acutângulo, obtusângulo, por conta do tamanho dos lados, tá, gente? Isso é muito importante destacar. Dá para saber, mas não estou trabalhando isso aqui nesse momento. Podemos saber se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Vemos aqui, ó, tamanhos diferentes, então ele é um escaleno. Então, a equação pode ser trabalhada dentro desse assunto, condição de existência. Então, são muitos detalhes que podem ser trabalhados aqui sem nenhum problema. Então, bora lá. Classificação dos triângulos. Então, quanto aos lados, os triângulos se classificam em equilátero, então é quando eles têm todos os lados congruentes. Estamos falando de congruência que seria relativo à igualdade. Então, esse lado aqui, ó, esses lados são iguais, eu mostro assim com um traço. Se todos eles têm um traço, é porque eles são iguais. Então, isso aqui é um símbolo de congruência, de igualdade. Então, equilátero, ó, do latim, equi, quer dizer igual. E látero diz respeito a lados. Látero. Temos lados. Então, eu poderia dizer aqui, ó, lados iguais. Ficou igual, né? E equi. Então, lados iguais. Isósceles, quando ele tem dois lados congruentes. Então, normalmente vai ser um triângulo mais esticadinho, mas ele mostra o seguinte: um lado igual ao outro lado. Esse de baixo aqui é diferente. Eu posso representar também com dois tracinhos, já que cada um aqui está representado por um. Então, está mostrando uma diferença entre eles. E o escaleno, ele tem todos os lados diferentes, ele não tem lados congruentes. Só que essa daqui foi a nossa classificação quanto ao tamanho dos lados. Então, se você sabe o tamanho dos lados do triângulo, como tem esse caso aqui em cima, ó, diferentes, então ele é um escaleno. Mas, ok. Então, quanto aos ângulos do triângulo, aí nós temos que lembrar o ângulo agudo. Aliás, eu vou começar diferente, eu vou começar pelo reto. Minha noção de reto tá difícil. Então, o ângulo reto tem o quê? 90 graus. Ok. Ah, tem 90,1. Já não é mais. Tem que ter 90 graus para ser um ângulo reto. A outra coisa, se ele for menor do que 90 graus, então temos um ângulo que agudo. Então, nesse caso, o meu ângulo delta, ele é menor do que 90 graus. Então, isso aqui diz respeito a um ângulo agudo. E se por um acaso esse ângulo ele for maior do que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. O ângulo representado por θ, ele é maior do que 90 graus. Então, o nosso parâmetro aqui, ó, é o ângulo que tem 90 graus, ou seja, ele é um ângulo reto, então menor do que o reto agudo, maior do que o reto obtuso. Então, vamos utilizar a mesma ideia aqui. Vamos observar os ângulos. Todos esses ângulos aqui, os três ângulos, são menores do que 90 graus. Então, quer dizer que esses ângulos são agudos e isso aqui é um acutângulo. Então,
os três casos aqui, nós temos ângulos menores do que 90 graus, ângulos agudos. Já no caso do triângulo retângulo, retângulo já está dizendo no nome dele, contém um ângulo reto. Então, contém um ângulo reto e os outros dois são agudos. Então, dois ângulos agudos, que são esses dois de cá. Ah, um tem 30, o outro tem 60, mas sabendo que esse daqui tem um reto, os outros dois são agudos. Não tem como ser diferente. E no caso do obtusângulo, temos o quê? Um ângulo obtuso. Então, percebam que ele é sempre maior do que 90 graus. Se formos olhar, ó, pega o ângulo aqui que está abertinho e faz assim, ó. Opa, aqui ele teria 90 graus. Então, veja que esse com o de cá, ele tem mais do que 90 graus vindo para aqui. Então, ele é um ângulo obtuso. No caso, aqui vai ter um ângulo obtuso e vai ter dois ângulos agudos. É regra, ok? Então, bateu o olho, identifica o que é, ok? Então, vamos lá. Chegamos aqui na questão da condição de existência de um triângulo. Quando eu trabalho a condição de existência de um triângulo, eu preciso entender que vai além da possibilidade de desenvolver esse triângulo aqui. Então, quando vamos pegar realmente algumas medidas, eu tenho, por exemplo, eu tenho um dado triângulo que ele tem 2, 3 e 4 centímetros cada lado. Então, o primeiro lado tem um valor, o outro outro. Então, isso aqui é um escaleno, porque eles têm ângulos, ele tem tamanhos diferentes. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o seguinte: comprovar a existência dele. A soma de dois ângulos, de dois lados, perdão, tem que ser sempre maior do que a do outro. Então, eu tenho que provar que 2 mais 3 é maior do que 4. Eu tenho que provar que 3 mais 4 é maior do que 2. E eu tenho que provar que 2 mais 4 é maior do que 3. Então, vamos olhar. 2 mais 3 dá 5. Então, 5 é maior do que 4. Confere. 3 mais 4 vai dar 7. 7 é maior do que 2. Confere. 2 mais 4 vai ser igual a 6. 6 é maior do que 3. Então, confere. Então, se eu quiser ilustrar de outra forma para vocês a questão da condição de existência, eu posso fazer realmente aqui uma demonstração através do GeoGebra, porque vocês vão ver que eu não consigo traçar um triângulo se ele tiver uma certa quantidade, um certo tamanho. Porque, por exemplo, se eu chegar aqui hoje e disser assim, eu tenho aqui um segmento, vamos supor, eu tenho um polígono, vou fazer aqui nesse tamanho. Pronto. Opa, acabei nem fechando. Ok. Então, eu estou vendo que esse polígono aqui, ele tem uma faixa de 6 centímetros aqui embaixo, aqui ele tem 4,47 e aqui ele tem 5,6. Ok. Se eu mover esse triângulo aqui, veja que vão mudando essas informações do lado de cá. Então, nós estamos mudando o tamanho dele, estamos mudando as condições. Ok. Certo. Ah, estiquei mais para cá para cima, mas existem algumas coisas que não podem mudar nunca. E para isso, eu quero fazer uma demonstração simples, prática, que é o seguinte: é uma condição de existência de um determinado triângulo aqui. Então, eu vou pegar, por exemplo, um triângulo de 8, 4 e 3.
que seria 8, 4 e 3. Eu vou anotar aqui para que fique entendido. 8, 4 e 3 centímetros de lado. Ok. Anotei aqui. E aí, a gente sabe que essa base aqui, ela vai ter que ter 8 centímetros. Opa, cliquei na coisa errada. É o daqui. Ela tem que ter 8 centímetros. É a nossa base. Deixa eu trazer essa informação para cá. E aí, eu preciso também do seguinte. Se ele tem 8 e aquele dali tem 4, vamos ver. Esse daqui tem 4 centímetros. Esse lado de cá, ele deveria ter 3, mas pelo que eu estou vendo, ele é o maior de todos. Então, esse lado daqui, ó, se vocês olharem aqui, ele mede 8,94. Então, olha só o que é que eu quero mostrar para vocês. Que, se por um acaso eu tivesse de levantar isso aqui, esse triângulo, eu estivesse mexendo aqui com uma medida fixa de 4 centímetros mais ou menos, ele ficaria margeando aqui. Então, ele levantaria desse ponto aqui, ó, 4 centímetros. Ele viria daqui para qualquer ponto para cá. Ok. Se eu estivesse trabalhando com a medida de 3 centímetros, então seria 1, 2, 3. Ele teria um ponto aqui. Então, vejam que um viria de 0 até aqui o 4 e o outro viria do 8 até aqui o 5, porque são 3 centímetros. Então, seriam medidas que jamais conseguiriam se encontrar aqui. Então, por isso, não é possível existir um triângulo com esse tamanho. Talvez não tenha ficado tão clara a explicação aqui, mas o que eu estou querendo dizer é que a soma desses dois lados aqui, ela vai ter que ser sempre maior do que a dessa base. Então, esse é o mínimo que a gente pode esperar para a apresentação desse triângulo aqui, ou melhor, de qualquer triângulo. Então, já vimos que essa medida, ela não é suficiente. Então, nós podemos representar apenas por essa soma. Então, se eu chego e digo aqui, eu quero as medidas 8, 4 e 3. O que é que eu vou ter? Vamos tentar bater. 8 mais 4 deve ser maior do que 3. Ok, consigo. 8 mais 3 tem que ser maior do que 4. Ótimo, também consigo. Só que 3 mais 4 nunca, em nenhum universo, consegue ser maior do que 8. Então, nessa daqui falha. A soma desses meus dois lados não consegue ser maior do que 8. Então, isso aqui não é um triângulo. Ok? Não é um triângulo. Isso aqui não é nada além de segmentos, mas eles não conseguem se tocar em momento algum para fechar esse triângulo. Ok? A atividade vocês já têm em mãos, podem continuar treinando e já já eu dou continuidade na aula com outros tópicos para que esse vídeo não fique tão extenso assim. Até mais!